Um milionário viúvo fica paralisado ao ver uma garçonete alimentando sua filha, e o que ele faz em seguida deixa todos em choque. Desde o primeiro instante em que André viu Mariana, ele sentiu algo diferente. Não era só atração, não era só interesse. Era como se o mundo ao redor ficasse mais silencioso e tudo o que importava estivesse bem ali, naquele olhar. Mariana, por sua vez, notou a presença dele antes mesmo de perceber o que estava sentindo. Havia algo em André que a fazia se sentir segura, como se já o conhecesse de outras vidas. Eles se conheceram em um café movimentado no centro da cidade, onde ela, distraída, derrubou o celular no chão ao esbarrar nele. Ele se abaixou para pegar o aparelho antes dela, e naquele instante seus olhos se encontraram. Foi um daqueles momentos que poderiam passar despercebidos para qualquer um. Mas para eles, foi o começo de tudo. Os dias passaram, e o acaso parecia estar sempre colocando os dois no mesmo caminho. André descobriu que Mariana trabalhava em uma editora perto de seu escritório, e ela percebeu que ele frequentava o mesmo restaurante que ela almoçava quase todos os dias. As trocas de olhares se tornaram sorrisos discretos, depois cumprimentos tímidos, até que um dia, sem pensar muito, André puxou conversa. Ele perguntou se podia se sentar ao lado dela, e Mariana, surpresa, concordou sem hesitar. A conversa fluiu como se já tivessem feito aquilo antes. Ele contou sobre sua empresa, ela falou sobre os livros que publicava. Descobriram que tinham gostos parecidos, que gostavam de cinema, que adoravam dias chuvosos e que, sem perceber, já estavam ansiosos pelo próximo almoço juntos. Em pouco tempo, o que começou como uma amizade natural se transformou em algo impossível de ignorar. André esperava por Mariana todas as manhãs na porta da editora com um café na mão, dizendo que aquele era o jeito dele de garantir que o dia dela começasse bem. Ela ria e aceitava, fingindo que não percebia o olhar intenso dele. Aos poucos, as mensagens trocadas durante o dia se tornaram parte da rotina. Se passassem algumas horas sem falar, sentiam falta. Uma noite, depois de um jantar despretensioso, André a acompanhou até a porta de casa. Ficaram parados ali, sem pressa, como se soubessem que aquele momento era importante demais para ser apressado. E então, sem dizer nada, ele segurou seu rosto e a beijou. A partir dali, não havia mais dúvidas. Eles estavam juntos. Tudo parecia simples e certo, como se tivesse sido planejado antes mesmo de acontecer. Os dias se tornaram mais leves, os problemas do trabalho pareciam menores quando estavam um com o outro. André era um homem de negócios, acostumado a tomar decisões rápidas e a resolver problemas com firmeza, mas com Mariana, ele sentia que podia simplesmente ser ele mesmo. Ela trazia uma calmaria que ele nunca tinha sentido antes. Mariana, por sua vez, encontrou nele um porto seguro, alguém que a fazia se sentir valorizada e amada de um jeito genuíno. O tempo passou, e a vida ao lado de André se tornou algo natural para Mariana. Eles se mudaram para um apartamento maior e começaram a fazer planos sem nem perceber. Não houve um pedido formal de casamento, porque para eles, aquilo já estava decidido muito antes. Em uma tarde chuvosa, enquanto dividiam uma pizza no sofá, André pegou sua mão e disse que queria dividir todos os dias da vida dele com ela. Mariana riu e disse que já sabia disso. O casamento foi algo pequeno, sem grandes cerimônias. Apenas amigos e família reunidos em um jardim bonito, com luzes penduradas e música tocando ao fundo. Eles não precisavam de mais nada. O amor entre eles era sólido, mas ficou ainda mais forte quando descobriram que seriam pais. A notícia chegou em uma manhã qualquer, sem aviso. Mariana sentiu algo diferente. Fez um teste de farmácia e, quando viu o resultado positivo, o coração disparou. André estava no escritório quando ela apareceu na porta com um sorriso nervoso e os olhos brilhando. Sem dizer nada, entregou o teste para ele. Por um segundo, ele ficou sem reação, mas então segurou o rosto dela e a beijou, emocionado. A partir daquele momento, tudo mudou. Os meses passaram e a barriga de Mariana crescia. Eles escolheram o nome juntos, entre muitas conversas e risadas. Clara.
esse seria o nome da filha deles. A escolha foi natural, como tudo entre eles sempre foi. A ansiedade tomou conta dos dois, mas o amor que sentiam por aquela pequena vida que crescia era ainda maior. André ficava horas com a mão sobre a barriga de Mariana, conversando com a filha antes mesmo dela nascer. Ele dizia que prometia estar sempre ali, que nunca deixaria faltar nada para ela. Mariana apenas sorria, porque sabia que ele falava sério. Quando Clara nasceu, André sentiu algo que jamais poderia descrever em palavras. Segurou a filha nos braços pela primeira vez, e tudo o que existia fora daquele momento perdeu o sentido. Mariana observava a cena com lágrimas nos olhos, sentindo que sua família estava completa. Eles voltaram para casa com Clara nos braços, e dali em diante, a rotina mudou completamente. Noites sem dormir, fraldas trocadas às pressas, choros inesperados. Mas tudo isso era pequeno diante da felicidade que sentiam. Com o passar dos anos, Clara se tornou o centro da vida deles. André se dedicava ao trabalho, mas fazia questão de estar presente em cada momento importante. Mariana, sempre paciente, equilibrava tudo com sua calma natural. A família que construíram era tudo o que eles sempre quiseram. O amor entre eles parecia inabalável, como se nada no mundo pudesse interferir na felicidade que tinham. Mas a vida, imprevisível como sempre, estava prestes a colocar à prova tudo o que eles acreditavam ser eterno. A vida de André e Mariana parecia seguir um roteiro perfeito. O amor entre eles só crescia. E Clara, com seus poucos anos de vida, era o reflexo mais bonito do que eles construíram juntos. A rotina era tranquila, cheia de momentos simples que faziam tudo valer a pena. Mariana adorava preparar o café, da manhã enquanto Clara corria pela casa em meio a risadas. André chegava do trabalho e encontrava as duas na sala, enroladas em um cobertor assistindo a desenhos. Eram cenas comuns, mas para eles era tudo o que importava. Mas então, algo começou a mudar. Pequenos detalhes que no começo não pareciam nada demais. Mariana estava sempre cansada. No começo, atribuía isso ao trabalho, às noites mal dormidas por causa de Clara, às preocupações do dia a dia. Mas o tempo foi passando, e o cansaço não ia embora. O que antes era apenas um pequeno incômodo se transformou em algo impossível de ignorar. Ela começou a sentir dores que antes não existiam. Um mal-estar que surgia do nada e demorava a passar. André percebeu que algo estava errado quando, em um jantar com amigos, Mariana precisou sair da mesa para respirar fundo. Quando voltou, disse que estava tudo bem, que só precisava de um momento, mas ele viu em seus olhos que não era verdade. Nos dias seguintes, tentou convencê-la a ir ao médico, mas Mariana insistia que não era nada. Era só o estresse. Só o tempo frio, só mais um daqueles dias. Até que, certa manhã, ao se levantar da cama, sentiu uma tontura tão forte que precisou se apoiar na parede para não cair. Foi naquele instante que ela percebeu que não dava mais para adiar. Naquela tarde, sem avisar André, decidiu passar no consultório para um exame de rotina. Não esperava nada demais. Talvez uma recomendação para descansar mais, tomar algumas vitaminas, algo simples. Mas quando os exames saíram, o olhar sério do médico fez seu coração acelerar. Ele explicou com calma, tentando escolher as palavras certas, mas nenhuma delas fez sentido para ela. Câncer. A palavra ecoou em sua mente como um trovão. Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não conseguiu reagir. O médico continuava falando, mencionando tratamentos, chances, procedimentos, mas ela não conseguia absorver nada. Saiu do consultório atordoada, segurando um envelope, com exames que não queria abrir. Quando chegou em casa, André percebeu que havia algo de errado no instante em que olhou para ela. Mariana tentava disfarçar, mas seus olhos entregavam tudo. Ele se aproximou devagar, preocupado. Perguntou o que tinha acontecido, mas ela hesitou antes de responder. Segurou a mão dele com força, respirou fundo e disse. As palavras saíram, baixas, quase um sussurro. Câncer. André piscou algumas vezes,
tentando entender se tinha ouvido certo. Seu corpo ficou tenso. O coração acelerou. Não, aquilo não podia estar acontecendo. Mariana tentou manter a calma, dizer que ainda não. Sabiam todos os detalhes, que precisavam de mais exames. Mas André já sentia um nó na garganta. Ele sempre foi o tipo de homem que resolvia tudo, que encontrava soluções para qualquer problema. Mas agora, diante da mulher que amava dizendo que estava doente, ele não sabia o que fazer. Nos dias seguintes, vieram mais exames, mais consultas, mais esperas angustiantes. O diagnóstico se confirmou. O tratamento teria que começar o quanto antes. Mariana se manteve forte, como sempre fazia, tentando tranquilizar André, tentando continuar a rotina com Clara sem demonstrar sua preocupação. Mas ele via a diferença. Via como ela estava mais frágil, como seus sorrisos agora escondiam um medo que antes não existia. Tentou ser forte por ela, mas nas noites silenciosas, quando ficava sozinho no escritório, sentia o peso daquela realidade esmagando seu peito. O tratamento começou, e junto com ele, os efeitos colaterais. Os dias bons eram cada vez mais raros. Mariana tentava disfarçar, mas André percebia. A fraqueza, os enjoos, os momentos em que ela olhava para Clara com um olhar diferente, como se estivesse tentando gravar cada detalhe do rosto da filha. Ele queria acreditar que tudo ficaria bem. Queria ter certeza de que, no final, isso seria só mais uma fase difícil da vida, algo que eles superariam juntos. Mas no fundo, um medo insistente crescia dentro dele. E se não houvesse um final feliz dessa vez? Clara ainda era pequena demais para entender o que estava acontecendo. Para ela, a mãe estava apenas passando por uma fase ruim, mas logo ficaria bem. Mariana se esforçava para manter as coisas leves, para esconder as dores sempre que Clara estava por perto. Mas André via. Ele via quando ela fechava os olhos por um tempo maior que o normal, tentando recuperar as forças. Via como seus passos estavam mais lentos, como sua voz ficava mais baixa nos dias ruins. Cada pequeno detalhe era uma faca se cravando em seu peito. As noites passaram a ser ainda mais silenciosas. Mariana dormia cedo, exausta pelo tratamento. André ficava ao lado dela, observando sua respiração, segurando sua mão, tentando acreditar que aquilo não passava de um pesadelo. Mas a realidade estava ali, cruel e inevitável. Ele queria encontrar uma solução. Queria fazer algo que mudasse aquele destino. Mas não havia nada que ele pudesse fazer além de estar ali, segurando a mão dela e torcendo para que de alguma forma o universo lhes desse mais tempo. Mariana já não tentava mais esconder. Nos primeiros meses, forçava sorrisos, fingia que era só mais um dia ruim. Tentava evitar que André e Clara percebessem o quanto estava cansada. Mas agora, não dava mais. Seu corpo não obedecia como antes. Sua pele estava pálida. E seus olhos, que um dia transbordavam vida, agora carregavam um peso impossível de ignorar. André segurava sua mão sempre que podia, como se o simples toque fosse suficiente para segurá-la ali, como se fosse impedir que o tempo continuasse avançando, da forma cruel que estava. Mas Mariana já entendia. Já aceitava. Só precisava ter certeza de que ele também aceitaria. Foi em uma noite silenciosa que ela sentiu que precisava falar. Clara já dormia. E André estava sentado ao seu lado na cama, em silêncio, olhando para um ponto fixo qualquer na parede. Não precisava perguntar em que ele estava pensando. Era óbvio. O peso da realidade já se espalhava por toda a casa, preenchia cada canto, sufocava até mesmo os momentos de silêncio. Mariana, com esforço, virou o rosto para ele e tocou sua mão. Ele olhou para ela na mesma hora, e foi só naquele instante que ela percebeu o quanto ele estava segurando as lágrimas. Não era só tristeza. Era medo. Ela respirou fundo antes de falar, escolhendo as palavras com cuidado. Sabia que ele não queria ouvir. Sabia que a ideia de seguir em frente sem ela era algo que ele simplesmente se recusava a aceitar. Mas precisava dizer. Precisava garantir que, quando ela não estivesse mais ali, ele encontrasse forças para continuar. Com a voz baixa,
Quase falhando, ela pediu que ele prometesse uma coisa. André sentiu o coração apertar. Sua primeira reação foi perguntar o que era, mas no fundo já sabia a resposta. Ainda assim, ele esperou. Mariana olhou para ele com os olhos marejados e pediu que ele continuasse vivendo. Por ela. Por Clara. O peito de André se fechou. Seu primeiro instinto foi negar. Dizer que não havia motivo para falar daquilo, que ainda não era o fim, que ainda existiam chances. Mas ele viu nos olhos de Mariana que naquele momento não importavam estatísticas, nem prognósticos, nem possibilidades. Ela não estava pedindo permissão para desistir. Estava pedindo para ele entender que o futuro dela terminava ali, mas o dele não. Ele tentou responder, mas as palavras pareciam presas na garganta. Sentia que qualquer coisa que dissesse soaria errada. Mariana apertou a mão dele, esperando, e insistiu na pergunta. André não conseguiu dizer sim. Também não conseguiu dizer não. Ele apenas levantou a mão dela até os lábios e a beijou com delicadeza, segurando aquele momento como se fosse o último. Olhou para ela sem precisar de palavras, deixando que ela soubesse que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para cumprir aquela promessa. Não porque queria, mas porque não teria escolha. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou acordado, segurando a mão dela, ouvindo sua respiração, tentando gravar cada detalhe do seu rosto. O mundo ao redor parecia suspenso no tempo, como se aquele instante fosse eterno, como se ele pudesse mantê-la ali apenas pela força da sua vontade. Mas ele sabia que não podia. Os dias seguintes passaram como um borrão. Mariana ficou ainda mais fraca, e a casa, antes cheia de vida, agora parecia um lugar onde o tempo se arrastava devagar. Clara, na inocência dos seus 5 anos, continuava perguntando quando a mãe ficaria melhor. André sempre respondia que logo, que ela só precisava descansar um pouco mais. Mas no fundo, ele sabia que logo não chegaria. Ele sabia que, a cada dia que passava, o tempo com Mariana se tornava menor. Mas não dizia nada. Apenas segurava a mão dela e esperava. E então, chegou o dia que ele mais temia. Mariana já não falava muito. Passava mais tempo dormindo do que acordada, e quando abria os olhos, parecia perdida entre 2 mundos. André estava ao seu lado, como sempre, segurando sua mão com força, como se pudesse segurá-la na vida também. Clara entrou no quarto com seu urso de pelúcia preferido e colocou ao lado da mãe. Disse que era para que ela se sentisse melhor. Mariana sorriu. Um sorriso pequeno, fraco, mas verdadeiro. Levantou a mão com esforço e tocou o rosto da filha com carinho. Não disse nada. Apenas ficou ali, olhando para Clara como se quisesse guardar cada detalhe da sua pequena no coração, como se quisesse que aquele momento durasse para sempre. Naquela noite, depois que Clara dormiu, André voltou para o quarto e encontrou Mariana acordada. Seus olhos estavam cansados, mas serenos. Ele sentou ao lado dela, segurou sua mão e, sem precisar de palavras, ela soube. Ele não precisava dizer nada. Ela já sabia o que estava acontecendo. Tentou sorrir uma última vez, mas não conseguiu. Apenas manteve o olhar fixo no dele, sentindo a última onda de calor que aquela conexão sempre trouxe. André fechou os olhos por um instante, respirou fundo e beijou sua testa com delicadeza. Na manhã seguinte, quando o sol entrou pela janela, Mariana já não estava mais ali. André abriu os olhos antes mesmo do despertador tocar. O quarto ainda estava escuro e por um instante ele se permitiu acreditar que tudo tinha sido um sonho ruim, que se virasse para o lado, encontraria Mariana ali, respirando tranquila, do jeito que sempre fazia. Mas quando esticou a mão para o espaço ao lado, encontrou apenas o vazio, o colchão frio, o silêncio esmagador. A realidade bateu de novo, como vinha fazendo todas as manhãs desde aquele dia. Ele não chorou. As lágrimas pareciam ter secado há muito tempo.
Apenas se levantou mecanicamente, vestiu uma camisa qualquer e saiu do quarto, sentindo o peso da ausência dela em cada passo. A casa estava do mesmo jeito. Exatamente do jeito que Mariana tinha deixado. Os livros dela ainda estavam empilhados no canto da sala, o casaco jogado na cadeira do escritório, o perfume no banheiro. Nada tinha mudado, mas ao mesmo tempo, tudo parecia diferente. Era como se o lar que eles construíram juntos tivesse se transformado em outro lugar. Um lugar onde a presença dela ainda estava por toda parte, mas ao mesmo tempo, não estava mais em lugar nenhum. André parou na porta do quarto de Clara. A menina dormia abraçada ao urso de pelúcia, o mesmo que tinha deixado ao lado da mãe nos últimos momentos. Ele se encostou no batente da porta, tentando encontrar forças para continuar. Mas continuar parecia impossível. A governanta, Dona Lúcia, já estava na cozinha quando ele desceu. Ela não disse nada. Apenas serviu o café, do jeito que sempre fazia, mas sem o sorriso de costume. André nem sentiu o gosto. Olhou para o celular. Dezenas de mensagens acumuladas. Amigos perguntando como ele estava. Funcionários da empresa, querendo respostas. Parentes oferecendo ajuda. Ele não respondeu ninguém. Não tinha energia para isso. Clara desceu as escadas esfregando os olhos, ainda sonolenta. Quando viu o pai, sentou-se ao lado dele, calada. Pegou uma fatia de pão, mas não comeu. Apenas olhou para a mesa, como se esperasse que, a qualquer momento, Mariana fosse aparecer ali para lembrá-la de beber o suco antes de sair. O silêncio era pesado. Era o tipo de silêncio que sufocava, que deixava tudo mais real. Clara, finalmente, quebrou aquele vazio ao perguntar se a mãe voltaria logo. André sentiu um nó na garganta. Não sabia o que dizer. Já tinha tentado explicar antes. Mas como se explica para uma criança de 5 anos que a pessoa que ela mais ama nunca mais vai voltar? Ele apenas passou a mão nos cabelos da filha e disse que a mãe estaria sempre com eles. Não foi uma resposta satisfatória, nem para ele, nem para Clara. Mas era tudo o que conseguiu dizer. Nos dias seguintes, a casa virou um cenário congelado. Nada parecia se mover. A rotina existia, mas sem vida. Clara ia para a escola, voltava, assistia aos mesmos desenhos, brincava com os mesmos bonecos, mas sempre com um olhar distante, sempre esperando por algo que nunca viria. André se afundou no trabalho. Passava o dia todo no escritório, mesmo sem conseguir se concentrar. Respondia e-mails sem ler direito, participava de reuniões sem realmente estar presente. O trabalho era apenas uma desculpa para não ter que voltar para casa, porque quando voltava, tudo o que encontrava era aquele silêncio insuportável. À noite, ele tentava ler histórias para Clara antes de dormir, como Mariana fazia, mas nunca era a mesma coisa. Clara ouvia quieta, sem corrigir o pai quando ele pulava uma parte, sem rir das vozes engraçadas que ele tentava fazer. No final, sempre perguntava se a mãe contava a história daquele jeito. André dizia que sim, mesmo sabendo que não. Quando Clara dormia, ele ficava sentado na beirada da cama, olhando para a filha e se perguntando como seguir em frente sem destruir tudo no caminho. O quarto dele agora parecia um espaço desconhecido. A cama grande demais, os travesseiros no lugar onde Mariana dormia intocados. André passou a evitar dormir ali. Começou a passar as noites no sofá, com a TV ligada no volume baixo, tentando enganar a própria mente, fingindo que não estava sozinho. Mas não importava o quanto tentasse fugir, a ausência de Mariana estava sempre ali. Em cada canto casa, em cada objeto esquecido, em cada cheiro que ainda não tinha desaparecido completamente. Os meses passaram devagar, mas nada realmente mudava. Clara continuava esperando por algo que não entendia direito. André continuava tentando ignorar o buraco que sentia dentro dele. Amigos e parentes tentavam se aproximar, tentavam fazer com que ele saísse, conversasse, se distraísse. Mas ele sempre recusava. Ele não queria distração. Não queria conversa. Ele só queria que o tempo voltasse. Mas o tempo nunca volta.
André. Já não sabia quantos dias tinham se passado desde o funeral de Mariana. O tempo parecia ter perdido a forma. Tudo se misturava em uma sequência de horas que não faziam sentido. Ele acordava porque precisava, trabalhava porque era obrigado, respirava porque ainda era impossível não respirar. Mas viver, de verdade, ele não vivia mais. Nada parecia real. Era como se tivesse ficado preso em um mundo onde tudo continuava acontecendo. Mas ele apenas observava de longe, sem participar, sem sentir nada além do peso constante da ausência dela. Clara também sentia. Mesmo sem entender completamente, ela sabia que a casa estava diferente, que o pai não era mais o mesmo, que havia algo faltando. Ela ainda perguntava sobre a mãe, às vezes de maneira inocente, às vezes com os olhos cheios de lágrimas contidas. André tentava responder, tentava ser forte, mas cada pergunta era como uma faca cravando mais fundo no peito. Como explicar para uma menina de 5 anos que o abraço mais seguro do mundo nunca mais estaria ali? Como convencê-la de que tudo ficaria bem quando ele mesmo não acreditava nisso? O quarto de Mariana continuava intacto. André não teve coragem de mexer em nada. As roupas ainda estavam no armário, os livros na estante, os cremes sobre a penteadeira. Era um museu do que a vida deles tinha sido. Um espaço parado no tempo. Algumas noites, ele se pegava parado na porta, olhando para dentro, esperando sentir algo que o ajudasse a seguir em frente. Mas a única coisa que sentia era um buraco no peito, um vazio que parecia crescer mais a cada dia. O cheiro dela ainda estava ali, impregnado nos tecidos, nos lençóis, nos pequenos detalhes que ele nunca tinha notado antes. E ele tinha medo do dia em que esse cheiro desaparecesse, porque isso significaria que ela estava indo embora de vez. No começo, Clara ainda esperava pela mãe. Perguntava quando ela voltaria, se já estava melhor, se um dia poderiam passear juntas de novo. André tentava explicar, mas sempre sentia que falhava. Um dia, depois de ouvir mais uma resposta vaga, Clara ficou em silêncio por um tempo, e depois perguntou se, pelo menos nos sonhos, a mãe poderia voltar. Aquilo esmagou André de um jeito que ele não conseguiu responder. Apenas puxou a filha para perto e a abraçou forte, sentindo a respiração dela contra seu peito, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam cair. A rotina da casa virou uma sequência de ações automáticas. Clara ia para a escola, brincava, assistia a desenhos, mas nunca com a mesma animação de antes. André saía cedo para o trabalho e voltava tarde, tentando preencher as horas com algo que o impedisse de pensar. Mas, inevitavelmente, quando colocava a Clara na cama e a casa ficava em silêncio, a dor vinha com tudo. Ele evitava ir para o quarto, então dormia no sofá, com a TV ligada no volume baixo, tentando se enganar. Mas não adiantava. No meio da noite, despertava assustado, como se esperasse ouvir Mariana chamando por ele de algum lugar. Mas nunca havia som algum, apenas aquele silêncio ensurdecedor. Os amigos tentavam ajudar. Ligavam, mandavam mensagens, chamavam para sair, mas André sempre recusava. O que ele diria para eles? Que nada fazia sentido? Que por mais que tentasse seguir em frente, tudo parecia um grande vazio? Ele não queria conversar sobre isso. Não queria ouvir que com o tempo ficaria mais fácil, que ele precisava ser forte. Só quem já perdeu alguém do jeito que ele perdeu, entenderia o que estava sentindo. As semanas foram passando, e Clara começou a demonstrar sua dor de outras formas. Parou de querer brincar com os amigos na escola, passou a ter crises de choro, sem motivo aparente, a pedir para dormir na cama do pai quase todas as noites. André via aquilo acontecer diante dos seus olhos, mas não sabia o que fazer. Como poderia ajudá-la quando ele mesmo não conseguia lidar com o próprio sofrimento? Algumas vezes, ele tentava sorrir para mostrar que as coisas estavam bem, mas Clara percebia, sempre percebia. Um dia, depois de colocá-la para dormir, ele ficou sentado ao lado dela por um tempo, observando seu rosto sereno enquanto dormia. Se aproximou e sussurrou baixinho que sentia muito. Sentia muito por não estar conseguindo ser o pai que ela merecia,
por não saber como fazer as coisas voltarem a ser normais, por estar tão perdido. Beijou sua testa e saiu do quarto, sentindo um peso esmagador nas costas. Ele precisava fazer algo. Precisava encontrar um jeito de lidar com a dor, não só por ele, mas por Clara. Mas como? Como seguir em frente quando cada lembrança era uma ferida aberta? A noite estava mais fria do que o normal, e André sentia o peso do cansaço acumulado dos últimos dias. Clara já estava de pijama, sentada na cama com seu urso de pelúcia apertado contra o peito. Ela não disse nada enquanto ele ajeitava o cobertor sobre suas pernas. Nos últimos tempos, ela estava mais silenciosa, mais distante. André percebeu, mas não sabia como quebrar aquele muro invisível que parecia crescer entre os dois. Ele sentou-se ao lado dela e pegou um livro na estante. Tentou manter a rotina de sempre, de ler uma história antes de dormir, mas Clara não parecia interessada. Seus olhos estavam baixos, sua expressão distante. Depois de algumas páginas, ela finalmente falou. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, e André precisou se inclinar um pouco para entender direito. A pergunta veio de um jeito tão inocente que ele demorou alguns segundos para processar. Clara queria saber se ele prometia nunca procurar uma nova mãe para ela. A pergunta o pegou de surpresa. Seu coração deu um salto no peito, e por um momento, ele não soube o que responder. Olhou para Clara e viu a forma como ela segurava, o urso com força, os dedos pequenos pressionando o tecido como se esperasse uma resposta que mudaria tudo. André engoliu em seco. Nunca tinha pensado nisso. Pelo menos, não daquela forma. Sua cabeça estava sempre focada em sobreviver ao dia seguinte, em lidar com o vazio que Mariana tinha deixado. Não havia espaço para outras pessoas, outras possibilidades. Mas ouvir aquilo de Clara trouxe um peso diferente, como se, para ela, a maior ameaça não fosse a ausência da mãe, mas a possibilidade de ser substituída por outra pessoa. Ele respirou fundo antes de falar. Disse que ninguém jamais poderia substituir Mariana, que ela sempre seria a mãe dela, para sempre. Clara ficou em silêncio por um tempo, mexendo na orelha do urso como sempre fazia quando estava nervosa. André esperou. Sabia que mais perguntas viriam, mas não sabia se estava pronto para respondê-las. Depois de alguns segundos, Clara perguntou se, um dia, outra mulher poderia ocupar aquele espaço. Se outra pessoa poderia morar com eles, sentar-se à mesa, contar histórias antes de dormir. Se em algum momento ele se esqueceria da mãe dela. O nó na garganta de André apertou. Como poderia explicar que, mesmo que a vida seguisse em frente, isso nunca significaria esquecer? Ele tentou escolher as palavras com cuidado. Disse que ninguém tomaria o lugar de Mariana, que ela sempre estaria com eles. Mas a verdade era que ele não sabia o que o futuro reservava. Clara finalmente levantou o olhar e encarou o pai. Seus olhos brilhavam de um jeito diferente. Não era só tristeza, era medo. Medo de perder ainda mais. Medo de que o tempo apagasse as lembranças da mãe. Medo de que, com o tempo, ela fosse apenas uma fotografia no porta-retratos da sala. André sentiu o peito apertar ao perceber isso. Sabia que, para ele, o luto era uma coisa, mas para Clara era algo muito mais confuso. Ela ainda era uma criança tentando entender por que o mundo mudou de repente. Sem saber como responder, ele puxou Clara para um abraço apertado. Ela se aconchegou contra seu peito, segurando a camisa dele com os dedos pequenos, como se tivesse medo de que ele também desaparecesse. Ele fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o cheiro do cabelo dela, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Precisava garantir que Clara se sentisse segura, que soubesse que nada mudaria o amor que a mãe tinha por ela. Depois de inanidades, um tempo, Clara falou de novo, sua voz abafada contra o peito do pai. Ela pediu que, acontecesse o que acontecesse, ele nunca deixasse a mãe dela ser esquecida. Pediu que contasse histórias sobre ela, que não deixasse o tempo apagar as coisas que faziam dela especial. Pediu que, mesmo se um dia houvesse alguém novo em suas vidas,
ele nunca deixasse de lembrar da mulher que os amou tanto. André sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Apenas apertou a filha um pouco mais forte e prometeu. Não porque precisava dizer algo para acalmá-la, mas porque era a verdade. Porque Mariana sempre estaria ali, não importava quanto tempo passasse. Clara relaxou um pouco nos braços dele, como se aquela resposta fosse suficiente por enquanto. Momentos depois, ela bocejou e se acomodou na cama, ainda segurando o urso de pelúcia. André ficou ali por um tempo, observando a filha adormecer. Quando finalmente se levantou, sentiu um peso diferente no peito. Percebeu que mais do que nunca, precisava garantir que Clara nunca se sentisse sozinha. Que apesar da dor, eles ainda eram uma família. E que, por mais difícil que fosse, a mais das vida continuaria. A manhã começou como todas as outras na casa de André. O despertador tocou cedo, Clara demorou para sair da cama e ele precisou insistir para que ela tomasse o café da manhã antes de sair para a escola. Mas aquela não era uma manhã comum. Dona Lúcia, a governanta que cuidava de tudo desde que Mariana se foi, apareceu na cozinha com um semblante preocupado. Sentou-se à mesa com um olhar hesitante, segurando um papel nas mãos, e disse que precisava conversar. André, distraído, apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos do celular enquanto respondia e-mails do trabalho. Mas quando ela disse que precisaria se ausentar por um tempo para visitar a irmã doente em outra cidade, ele finalmente levantou o olhar. Na mesma hora, sentiu o peso da situação cair sobre ele. Dona Lúcia sempre foi a pessoa que mantinha a rotina da casa funcionando, que organizava as refeições, que ajudava Clara com o que fosse necessário. Agora, sem ela, as coisas seriam mais complicadas. André tentou pensar em uma solução rápida. Talvez pudesse encontrar alguém temporário para ajudar. Talvez Clara pudesse passar uns dias na casa dos avós. Mas enquanto tentava organizar os pensamentos, percebeu os olhos da filha observando tudo em silêncio. Desde a morte de Mariana, Clara não gostava de mudanças. Qualquer pequeno desvio da rotina parecia deixá-la ainda mais fechada. No final da tarde, quando foi buscar Clara na escola, percebeu que ela estava mais quieta do que o normal. No banco de trás do carro, ficou olhando pela janela sem dizer nada. André esperou um pouco antes de perguntar o que havia de errado. Clara mexeu nos dedos por alguns segundos antes de responder. Disse que não queria que Dona Lúcia fosse embora, que já era ruim o bastante a mãe ter ido, e agora mais, alguém estava indo também. André sentiu um aperto no peito. Ele entendia. Sabia que, para Clara, qualquer mudança parecia mais um abandono. Tentou tranquilizá-la, dizer que Dona Lúcia voltaria logo, mas não parecia ser o suficiente. Ao chegar em casa, percebeu que não havia comida pronta. Geralmente, Dona Lúcia já teria deixado algo preparado, mas naquele dia, a cozinha estava vazia. André abriu o aplicativo de delivery no celular, mas Clara, sentada no sofá abraçando o urso de pelúcia, disse que queria sair para comer. Ele hesitou. Nos últimos meses, evitava lugares movimentados. Não gostava da sensação de estar cercado por pessoas vivendo suas vidas normalmente, enquanto ele ainda tentava entender como seguir em frente. Mas quando olhou para Clara e viu aquele olhar triste, decidiu que poderia fazer uma exceção. Saíram de casa sem um destino muito certo. Dirigiu por algumas ruas, até que se lembrou de um restaurante que ficava próximo ao centro da cidade. O Recanto do Sabor. Já tinha ido lá algumas vezes com Mariana. Não era um lugar muito grande, mas tinha um ambiente acolhedor. Quando chegaram, a garçonete os levou até uma mesa próxima à janela. André pediu um prato simples para ele, e algo que Clara gostava, mas percebeu que a filha continuava com a mesma expressão fechada. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma garçonete diferente se aproximou da mesa, trazendo os pedidos. Tinha um sorriso leve no rosto e uma energia tranquila, como se estivesse sempre de bem com a vida. Quando colocou o prato na frente de Clara, percebeu que a menina estava mais quieta do que o normal. Com um olhar curioso, se inclinou um pouco
e disse que antes de comer, ela precisava fazer algo muito importante. Clara levantou os olhos, surpresa, e perguntou o que era. A garçonete pegou uma colher da mesa, segurou na palma da mão e disse que aquele era um talher mágico. Segundo ela, antes de cada refeição, a colher precisava de um comando especial. Clara franziu a testa, desconfiada, mas não resistiu à curiosidade. A garçonete sorriu e pediu que ela fechasse os olhos e fizesse um pedido em silêncio. Depois de alguns segundos, pediu que Clara batesse levemente o dedo na colher. Quando a menina fez isso, a garçonete virou a mão rapidamente e fez a colher desaparecer, escondendo-a no bolso sem que Clara percebesse. A menina arregalou os olhos. Perguntou como ela tinha feito aquilo, e a garçonete apenas sorriu, dizendo que era segredo. Pela primeira vez em muito tempo, Clara riu de verdade. Um riso pequeno, mas sincero. André observava a cena em silêncio. Pela primeira vez em meses, viu sua filha reagindo a algo com curiosidade genuína. Aquilo o pegou de surpresa. Clara voltou a olhar para a garçonete e perguntou seu nome. Ela disse que se chamava Isabela. Clara repetiu o nome, como se estivesse gravando em sua memória. Perguntou se, na próxima vez que voltassem ao restaurante, ela poderia ensinar outro truque. Isabela sorriu e disse que sim. André percebeu que Clara estava mais leve. Ele não sabia exatamente por quê, mas aquela estranha conexão que tinha acabado de acontecer entre sua filha e uma desconhecida o fez sentir algo que não sentia há muito tempo. Naquela noite, ao voltarem para casa, Clara foi para o quarto e pegou seu caderno de desenhos. Quando André foi vê-la antes de dormir, encontrou um desenho sobre a cama. Era um rabisco simples, de uma mesa de restaurante, com uma colher no centro. Do lado, Clara tinha escrito algo pequeno, mas que fez André ficar parado por alguns segundos. No canto da folha, estava escrito o nome de Isabela. André não sabia explicar por que decidiu voltar ao restaurante. Poderia ter pedido comida em casa, poderia ter escolhido qualquer outro lugar. Mas algo naquele momento com Clara na noite anterior ficou preso em sua mente. O riso dela, ainda que breve, ecoava em sua cabeça de um jeito diferente. Era raro vê-la reagir daquele jeito desde que Mariana se foi. Então, naquela noite, sem planejar muito, ele pegou a chave do carro e perguntou se ela queria jantar fora, de novo. Clara, que parecia distraída com seus desenhos, levantou o olhar na mesma hora. Não perguntou para onde iriam, mas pela primeira vez, desde que a mãe partiu, pegou o casaco sozinha e foi até a porta sem reclamar. O caminho foi silencioso. Clara olhava pela janela e André mantinha os olhos na estrada. Mas quando as luzes do restaurante começaram a aparecer à frente, ele percebeu que a filha mexia as mãos no colo de um jeito ansioso, como se estivesse esperando por algo, como se estivesse torcendo para que a noite anterior se repetisse. Quando estacionaram, ela desceu do carro rápido, sem precisar de convite, e segurou a mão do pai com força. Ao entrarem no restaurante, André notou que o lugar estava mais cheio do que da última vez. Ele procurou uma mesa, e Clara observava o ambiente com atenção, como se procurasse alguém. Sentaram-se em um canto perto da janela, e André pegou o cardápio sem muita vontade de escolher algo diferente do habitual. Mas Clara não estava prestando atenção na comida. Seus olhos vasculhavam o salão com uma expectativa silenciosa. Foi quando uma voz conhecida surgiu ao lado deles. Boa noite, clientes fiéis. André levantou o olhar e encontrou Isabela parada ao lado da mesa, com o mesmo sorriso leve que tinha visto na noite anterior. Clara abriu um pequeno sorriso, algo sutil, mas genuíno. Disse que voltou para aprender outro truque. Isabela arqueou uma sobrancelha e fingiu surpresa. Ah, então você quer virar minha aprendiz de mágica? Clara assentiu, com a cabeça. André observava a interação em silêncio. Não sabia dizer exatamente o que o incomodava mais, se era o fato de ver Clara criando laços tão rápido com alguém, ou se era porque, pela primeira vez em muito tempo, ele também estava prestando atenção em alguém que não fosse sua filha, ou seu trabalho. Isabela parecia ter uma energia diferente,
como se soubesse exatamente como lidar com a situação sem parecer forçada. Pegou um guardanapo da mesa e fez uma dobra rápida. Você sabia que um guardanapo pode virar um passarinho? Clara franziu a testa, desconfiada, e Isabela, com alguns movimentos ágeis, transformou o pedaço de papel em algo que realmente lembrava. Um pássaro pequeno. Clara pegou o guardanapo com cuidado, analisando o formato. Como você fez isso? Isabela sorriu e disse que magos nunca revelam seus segredos na primeira lição. Mas que, se Clara voltasse outro dia, talvez aprendesse mais. André percebeu que sua filha olhava para a mulher com uma curiosidade que há muito tempo não demonstrava por nada. Era como se naquele momento houvesse uma pequena faísca de vida dentro dela de novo. A comida chegou e Isabela se afastou, mas não antes de lançar um olhar rápido para André. Um olhar que ele não soube interpretar. Durante o jantar, Clara comeu com mais vontade do que o normal, e de vez em quando olhava na direção de Isabela, que atendia outras mesas, como se nada tivesse acontecido. André, por outro lado, sentia algo diferente no ar. Algo que ele não sabia se queria ou não entender. Quando terminaram de comer, Isabela voltou para recolher os pratos. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Clara puxou o guardanapo dobrado e disse que queria levar o passarinho para casa. Isabela fingiu pensar por um instante e depois concordou. Mas, em troca, disse que Clara deveria treinar um truque para a próxima vez que voltasse. André não pôde deixar de notar que ela disse aquilo como se tivesse certeza de que eles voltariam. E, para sua surpresa, percebeu que não tinha motivo para discordar. Naquela semana, André percebeu algo que não acontecia há muito tempo. Clara começou a perguntar quando voltariam ao restaurante, não de maneira insistente, mas em pequenos comentários soltos no meio da rotina. Dizia que queria comer a sobremesa de lá, que ainda precisava treinar um truque, que esqueceu de perguntar algo importante para Isabela. André fingia não notar o tom animado na voz da filha, mas no fundo, sentia um alívio estranho. Depois de tantos meses vendo Clara fechada no próprio mundo, era bom vê-la se interessando por algo de novo, por menor que fosse. Na sexta-feira, ao buscá-la na escola, André tomou uma decisão sem pensar muito. Perguntou se ela queria jantar fora. Clara não respondeu de imediato, mas ele viu pelo retrovisor o sorriso discreto que ela tentava esconder. Não precisou perguntar para onde ela queria ir. A resposta já estava clara. Pegaram o caminho do Recanto do Sabor como se já fizesse parte da rotina, como se aquilo fosse natural. Mas para André, nada naquilo parecia natural. Ele não entendia o que estava acontecendo. Só sabia que era diferente de tudo o que havia sentido nos últimos tempos. Ao entrarem no restaurante, Clara procurou por Isabela antes mesmo de se sentarem. André percebeu, mas não comentou. Depois de alguns minutos, ela apareceu. Estava mais distraída do que das outras vezes, carregando uma bandeja cheia, sem notar que eles estavam ali. Só quando passou pela mesa e ouviu Clara chamá-la, é que parou, piscando algumas vezes antes de sorrir. Ora, vocês de novo. Estavam me espionando ou foi coincidência? Clara riu e disse que era a mágica que as trouxe de volta. Isabela terminou de servir outra mesa antes de voltar para a deles. André percebeu que dessa vez ela puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Clara, como se já os conhecesse há tempos. Pegou um guardanapo e começou a dobrá-lo sem pressa, perguntando como tinha sido a semana da pequena. Clara respondeu. Animada, contou sobre um desenho que fez na escola, sobre o cachorro do vizinho que latia demais. Isabela ouvia com atenção, reagindo de maneira sincera, sem parecer forçada. André observava a cena em silêncio, sentindo um estranho conforto ao ver a filha interagir daquela forma. Depois que os pedidos chegaram, Isabela se levantou para atender outras mesas. Clara ficou olhando para ela por alguns segundos, antes de se virar para o pai e perguntar se achava que Isabela sabia fazer mágica de verdade. André sorriu de canto e disse que, às vezes, algumas pessoas tinham o dom de transformar momentos comuns em algo especial. Clara não respondeu,
mas continuou, olhando na direção de Isabela como se tentasse entender o que aquilo significava. Naquela noite, quando chegaram em casa, André percebeu que Clara estava diferente. Mais leve, mais presente. Pegou um caderno e começou a desenhar, coisa que não fazia há algum tempo. André se aproximou e viu que ela estava tentando desenhar o truque do guardanapo, como se quisesse se lembrar de cada detalhe. Ele sentiu algo dentro dele se mexer de um jeito que não sentia há muito tempo. Não era tristeza, nem culpa. Era outra coisa. Algo novo, algo que ele ainda não sabia nomear. Os dias passaram, e André começou a notar mudanças sutis na rotina de Clara. Pequenos detalhes que, antes, ele não via com frequência. Ela passou a acordar com mais facilidade, a falar mais sobre a escola, a desenhar com mais frequência. Algumas noites, ele a pegava rabiscando papéis no quarto, tentando lembrar os truques de Isabela. Era como se algo dentro dela tivesse despertado de novo, algo que ele achou que havia desaparecido junto com Mariana. Na primeira vez que perceberam isso, os avós de Clara comentaram como ela parecia um pouco mais animada. Dona Lúcia, ao voltar, de viagem, notou que a menina tinha mais energia e perguntou o que tinha mudado. Clara, com um brilho discreto nos olhos, respondeu de maneira simples. Ela conheceu alguém legal. Não explicou muito, não entrou em detalhes, mas o impacto daquela frase em André foi maior do que ele esperava. Ele não queria pensar muito sobre aquilo. Tentava se convencer de que era só uma fase, só um momento de distração. Mas a verdade era que toda vez que voltavam ao Recanto do Sabor, Clara ficava diferente. Não era só pelo ambiente ou pela comida. Era por Isabela. Por alguma razão que ele não conseguia entender, aquela mulher tinha uma forma natural de se conectar com sua filha, sem esforço, sem pressa. Certa noite, depois do jantar, Clara insistiu para que Isabela ensinasse um novo truque. Isabela sorriu e pegou um pedaço de barbante do bolso. Disse que, se Clara prestasse atenção, conseguiria fazer o nó desaparecer apenas fechando os olhos e soprando. A menina tentou algumas vezes, mas não conseguiu. Isabela, então, piscou para ela e disse que a mágica era algo que levava tempo, que era preciso paciência. Clara franziu a testa, pensativa, e Isabela completou dizendo que algumas coisas só aconteciam quando a gente estava pronto para enxergar. André, que observava tudo, sentiu que aquelas palavras não eram apenas sobre truques de mágica. No caminho para casa, Clara repetiu a frase várias vezes, como se tentasse entender o significado por trás dela. André dirigia em silêncio, refletindo. Ele nunca imaginou que uma simples garçonete pudesse causar tanto impacto na vida de sua filha. Mas a verdade era que, de alguma forma, Isabela estava preenchendo um espaço que antes parecia inalcançável. Naquela noite, quando Clara foi dormir, André ficou sentado na sala por um longo tempo. Tentava entender o que estava sentindo. Não era apenas gratidão pelo bem que Isabela fazia à sua filha. Era algo mais profundo, mais inquietante. Algo que ele não queria admitir. Porque depois de tanto tempo, ele sentia que algo dentro dele também estava mudando. E isso o assustava mais do que qualquer coisa. André já tinha aceitado que o Recanto do Sabor fazia parte da rotina. Pelo menos uma vez por semana, Clara perguntava se podiam jantar lá, e ele sempre acabava dizendo sim. No começo, dizia a si mesmo que era só pela filha, que ver Clara animada de novo era motivo suficiente para continuar indo. Mas aos poucos, começou a perceber que não era só isso. Não era só sobre Clara. Era sobre Isabela. Ele não sabia exatamente quando aconteceu, mas percebeu que sempre procurava por ela assim que entrava no restaurante. Seu olhar a buscava naturalmente, esperando vê-la sorrindo no meio do salão, brincando com os clientes ou inventando alguma história absurda para entreter Clara. E quando ela estava ali, ele sentia algo diferente, algo que não queria admitir. Naquela noite, o restaurante estava mais vazio do que o normal. Era uma quarta-feira qualquer, e Clara, depois de terminar a sobremesa,
Pegou um lápis e começou a desenhar no guardanapo. André estava distraído, mexendo no celular, quando Isabela apareceu e puxou uma cadeira. Ele olhou para ela surpreso. Não era algo que ela fazia com frequência. Ela brincou que estava aproveitando o pouco movimento para descansar um pouco. Clara sorriu sem tirar os olhos do desenho e disse que estava fazendo um retrato de Isabela. A garçonete riu e se inclinou para ver. Disse que esperava sair bonita, ou então ficaria ofendida. André observou a cena e percebeu como a presença dela era natural para Clara, como se já fizesse parte daquele pequeno mundo que ele tentava proteger. Então, Isabela olhou para ele e perguntou com um tom curioso no que ele trabalhava. André hesitou antes de responder. Fazia tempo que ninguém fazia perguntas sobre ele. Disse que era empresário, que trabalhava no setor financeiro, mas não entrou em detalhes. Ela arqueou a sobrancelha e brincou que isso soava sério demais para alguém que estava sempre rodeado de mágica agora. Ele sorriu de canto, sem saber exatamente o que responder. E então, sem planejar, retribuiu a pergunta. Perguntou o que ela fazia além de servir mesas e impressionar crianças com truques de guardanapo. Isabela hesitou por um segundo, como se não soubesse se devia responder. Olhou para Clara, que ainda estava focada no desenho, e depois voltou o olhar para ele. Disse que, na verdade, ela não era garçonete, ou pelo menos não era isso que fazia de verdade. Contou que era restauradora de arte, que tinha estudado para recuperar pinturas antigas e preservar peças históricas. André piscou, surpreso. Não era a resposta que esperava. Perguntou, sem pensar muito, por que estava ali, servindo mesas em vez de fazendo o que realmente gostava. Isabela deu um sorriso pequeno, mas seu olhar mudou. Ficou mais distante, mais pensativo. Explicou que a vida nem sempre seguia o caminho que planejamos, que às vezes era preciso parar, mudar de direção, respirar um pouco antes de seguir em frente. Disse que o restaurante era um lugar temporário, um intervalo entre o que ela foi e o que ainda queria ser. André ficou em silêncio por um momento. Pela primeira vez, viu uma camada diferente nela. Até aquele momento, Isabela parecia alguém que simplesmente levava a vida de forma leve, que estava ali porque queria estar. Mas agora, percebia que havia mais. Havia histórias que ela ainda não tinha contado. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, Clara terminou o desenho e estendeu para Isabela. Aqui. Agora você está no papel também. Isabela pegou o guardanapo com cuidado e sorriu, agradecendo. Mas André percebeu que, mesmo sorrindo, seu olhar ainda carregava algo não dito. Naquela noite, ao voltar para casa, ele percebeu que Isabela não era apenas a mulher que fazia Clara sorrir. Ela era um mistério. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu vontade de desvendar alguém. Naquela noite, o recanto do sabor parecia igual a todas as outras vezes. As luzes amareladas deixavam um ambiente aconchegante. O cheiro de comida, recém-preparada, pairava no ar. E Clara já corria os olhos pelo salão, ansiosa para encontrar Isabela. Mas algo estava diferente. André percebeu assim que entrou. O restaurante estava mais silencioso, e os funcionários pareciam mais dispersos, como se houvesse um segredo circulando entre eles. Ele ignorou a sensação e seguiu até a mesa de sempre. Clara apoiou os braços na mesa e ficou mexendo no guardanapo, impaciente. Dessa vez, Isabela demorou mais do que o normal para aparecer. Quando finalmente surgiu, trazia um sorriso no rosto, mas algo no seu olhar denunciava que aquele sorriso não era como os outros. Ela puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Clara, mas diferente das vezes anteriores, não começou nenhum truque, não inventou nenhuma história. André sentiu um aperto no peito antes mesmo de ela falar. Algo dentro dele já sabia, Isabela. Olhou para Clara primeiro, depois para André. Respirou fundo, como se precisasse tomar coragem para dizer o que estava prestes a dizer. Então, com uma calma forçada, contou que estava indo embora. Clara franziu a testa, sem entender. Para onde? Quando volta? Isabela hesitou. Explicou que conseguiu uma oportunidade de trabalho em Lisboa, algo que esperava há muito tempo. Um projeto.
grande, importante, algo que não poderia recusar. Disse que o restaurante sempre foi um ponto de passagem, que nunca teve intenção de ficar ali para sempre. Tentou soar animada, mas André percebeu o que ela tentava esconder. Clara continuava olhando para ela, esperando por uma resposta que fizesse sentido. Mas nenhuma fazia. Então, depois de um silêncio pesado, a menina simplesmente abaixou os olhos e ficou mexendo nos dedos, sem saber o que dizer. André não falou nada de imediato, apenas observou Isabela e percebeu algo novo nela. Pela primeira vez, ela parecia nervosa na frente deles, como se não soubesse como se despedir, como se não quisesse. Clara finalmente quebrou o silêncio. "Você vai voltar?" Isabela sorriu pequeno, mas não respondeu de imediato. Demorou um pouco antes de dizer que ninguém sabe o futuro, mas que algumas pessoas nunca desaparecem de verdade. Mesmo longe, continuam por perto de outras formas. Clara não pareceu convencida. André sentia algo estranho crescer dentro dele. Não era apenas a tristeza por Clara. Não era apenas a sensação de que sua filha estava perdendo mais uma pessoa que fazia bem a ela. Era algo mais profundo. Algo que ele não queria nomear. Isabela pegou algo no bolso e entregou a Clara. Era um colar pequeno, com um pingente de borboleta. Disse que borboletas são símbolos de transformação, de mudanças, mas que sempre encontram um caminho de volta. Pediu que Clara cuidasse dele e que, sempre que sentisse saudades, lembrasse que a distância nunca apaga o que é importante. Clara segurou o colar com força, sem dizer nada. André viu nos olhos dela que estava tentando não chorar. Quando a noite terminou, Isabela se despediu com um abraço apertado em Clara e um olhar demorado para André. Um olhar cheio de coisas não ditas. Ele quis perguntar quando exatamente ela partiria, mas sabia que isso não mudaria nada. Então, apenas observou enquanto ela saía pela porta do restaurante, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, que algo dentro dele estava prestes a se perder outra vez. O dia passou arrastado. Clara ficou calada a maior parte do tempo, carregando o colar de borboleta entre os dedos, como se pudesse fazer com que Isabela ficasse só, segurando aquilo com força suficiente. André percebeu, mas não sabia o que dizer. Também não sabia o que sentir. Parte dele queria acreditar que aquilo não era grande coisa, que era só mais uma despedida, que Clara logo se acostumaria. Mas outra parte, uma parte que ele não queria admitir, sabia que não era bem assim. À noite, quando ele finalmente perguntou se a filha queria jantar no restaurante uma última vez antes de Isabela ir embora, Clara apenas assentiu com a cabeça. O brilho nos olhos dela, aquele que tinha voltado nas últimas semanas, parecia mais fraco. Ela entrou no carro sem dizer nada, e o caminho foi silencioso. André dirigia no piloto automático, sentindo algo pesado no peito, algo que lembrava os dias depois que Mariana se foi, como se estivesse prestes a perder algo importante de novo. O recanto do sabor estava mais vazio do que o normal, e por algum motivo, isso deixou tudo ainda mais estranho. Clara segurava o colar no punho, como se fosse um amuleto. André olhava ao redor, procurando Isabela, e quando finalmente a viu, percebeu que algo nela também parecia diferente. Ela estava mais séria, sem a leveza de sempre, como se aquele também fosse um momento difícil para ela, mas estivesse tentando fingir que não era. Ela se aproximou e sorriu para Clara, perguntando se a aprendiz de mágica estava pronta para o último truque. A menina demorou um pouco para responder, mas quando falou, sua voz saiu baixa. Perguntou se aquele truque faria as pessoas ficarem. Isabela piscou algumas vezes. Pegou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Disse que se houvesse um truque para isso, ela usaria. Mas às vezes, algumas coisas precisam acontecer para que novas histórias comecem. André sentiu um nó na garganta. Não gostava daquilo. Não gostava de despedidas. Não gostava daquela sensação de estar deixando algo escapar das mãos. Mas também não sabia como impedir. O jantar foi diferente das outras noites. Não houve truques, nem brincadeiras, nem conversas despreocupadas.
Foi um jantar onde tudo o que precisava ser dito ficou no silêncio. Isabela tentava manter o clima leve, mas toda vez que olhava para Clara, algo em seu olhar mudava. André percebeu que, por mais que tentasse agir naturalmente, essa despedida também era difícil para ela. Quando o jantar terminou, Isabela se levantou devagar e puxou Clara para um abraço apertado. Sussurrou algo no ouvido da menina, que apenas assentiu e apertou os olhos para segurar as lágrimas. Depois virou-se para André. Não houve palavras de despedida, apenas um olhar que dizia tudo que nenhum dos dois tinha coragem de falar. Quando saíram do restaurante, Clara perguntou baixinho se borboletas realmente voltavam para o mesmo lugar depois de voar para longe. André ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Disse que algumas sim, e no fundo, esperava que estivesse certo. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do despertador. Era raro isso acontecer. Desde que Mariana se foi, ela sempre arrastava os minutos antes de sair da cama, como se cada manhã fosse um peso difícil de carregar. Mas naquele dia, simplesmente levantou, calçou os chinelos e caminhou até a janela. O colar de borboleta ainda estava em sua mão. Ela o segurava com cuidado, os dedos pequenos fechados ao redor do pingente, como se ele fosse algo muito mais valioso do que realmente era. André percebeu. Estava parado na porta do quarto, observando a filha em silêncio. Ela nem percebeu sua presença. Ficou ali, olhando para o céu, para as nuvens, para algo que talvez nem estivesse ali de verdade. Ele respirou fundo e, finalmente, quebrou o silêncio. Perguntou se ela queria tomar café. Clara não respondeu de imediato. Apenas virou o rosto devagar e olhou para ele com um olhar carregado de algo que André não conseguia decifrar. Então, depois de alguns segundos, ela perguntou se borboletas sabiam para onde estavam indo ou apenas voavam sem rumo até encontrar um lugar para pousar. A pergunta pegou André de surpresa. Ele se aproximou, sentou-se ao lado dela na cama e pensou por um instante antes de responder. Disse que achava que algumas borboletas simplesmente seguiam o vento, mas que, de alguma forma, sempre acabavam encontrando o caminho de volta. Clara ficou quieta, encarando o colar em sua mão. Ela disse que Isabela prometeu que borboletas sempre voltam para casa, mas sua voz não tinha certeza. Era como se quisesse acreditar, mas não soubesse se deveria. André sentiu um aperto no peito. Ele entendia aquele medo. Desde que Mariana se foi, Clara aprendeu, de um jeito cruel, que algumas pessoas não voltam. Agora, ela queria saber se Isabela também seria uma dessas pessoas. O dia passou devagar. Clara ficou mais quieta do que o normal, como se estivesse esperando que algo acontecesse, mas sem saber exatamente o que. André queria distraí-la, queria levá-la para algum lugar, fazer alguma coisa que a ajudasse a esquecer por um tempo, mas percebeu que não havia nada que pudesse fazer. Algumas dores precisavam ser sentidas antes de serem deixadas para trás. À noite, quando ele foi colocar Clara para dormir, encontrou-a deitada de lado, ainda segurando o colar de borboleta. A luz do abajur deixava o quarto com um brilho suave, e os olhos dela pareciam pesados de sono, mas não totalmente fechados. Ela perguntou baixinho se ele achava que Isabela cumpriria a promessa. André passou a mão nos cabelos dela e disse que algumas pessoas aparecem nas nossas vidas por um motivo. Algumas ficam por um tempo, outras vão embora, mas isso não significa que desaparecem para sempre. Clara respirou fundo e segurou o colar um pouco mais forte, antes de fechar os olhos. Os dias passaram, e a presença de Isabela, que antes era uma certeza nos jantares de Clara, agora existia apenas em mensagens curtas e desenhos trocados à distância. No começo, isso parecia suficiente. Clara sorria toda vez que André mostrava uma resposta no celular. O guardanapo dobrado em forma de borboleta, a foto de um novo truque, a promessa silenciosa de que ainda estavam conectados. Mas com o tempo, algo começou a mudar. O espaço que Isabela ocupava na vida deles
estava se tornando uma lembrança, um eco que, aos poucos, começava a se dissipar. Clara percebeu primeiro. As respostas demoravam mais a chegar. Os desenhos eram enviados com menos frequência. André notava a maneira como a filha olhava para o celular dele de vez em quando, esperando por alguma novidade que não vinha. Mas não perguntava nada. Não reclamava. Apenas aceitava. Do jeito que crianças aceitam quando entendem que não há nada que possam fazer. Numa noite qualquer, enquanto terminava o jantar, Clara pegou o colar de borboleta e o girou entre os dedos. Depois de um tempo, perguntou se as borboletas se esqueciam do lugar de onde vieram. André parou por um instante, sem saber o que responder. Disse que não sabia, que talvez algumas voltassem, mas que outras poderiam encontrar um novo caminho. Clara assentiu, mas ele percebeu o que estava realmente perguntando. Naquela madrugada, André teve dificuldade para dormir. Ficou encarando o teto, sentindo um incômodo que não sabia explicar. No fundo, sabia que Isabela estava seguindo a vida dela. Sabia que Lisboa era um recomeço para ela, um sonho pelo qual tinha esperado. E sabia que, talvez, por mais que tivesse sido importante para Clara, e de alguma forma, para ele também, essa história já estivesse terminando. No dia seguinte, Clara não quis desenhar nada. Não perguntou se havia mensagem nova. Apenas colocou o colar de borboleta na gaveta, sem dizer uma palavra. E André sentiu, no fundo do peito, o vazio da ausência crescendo mais uma vez. André sempre foi um homem racional. Sempre pensou antes de agir. Sempre pesou as consequências antes de tomar qualquer decisão. Mas naquela noite, algo dentro dele rompeu. Não foi planejado, não foi calculado. Apenas aconteceu. Clara já estava dormindo quando ele pegou o celular e abriu a última conversa com Isabela. A mensagem mais recente era de dias atrás. Uma resposta curta, sem o entusiasmo de antes. Ele ficou olhando para a tela, sentindo um incômodo no peito, um peso que ele não conseguia explicar. Antes, ela respondia rápido. Antes, ela parecia estar ali, mesmo estando longe. Mas agora, a distância parecia real. Parecia definitiva. Sem pensar muito, ele digitou uma mensagem. Espero que esteja bem. Ficou encarando aquelas palavras simples por um tempo. Pensou em apagar. Pensou em acrescentar algo mais. Mas no fim, apenas enviou. Não esperava resposta naquela noite. Talvez nem esperasse resposta nenhuma. Mas algo dentro dele precisava saber. Quando acordou na manhã seguinte, a resposta estava lá. Estou bem. Sinto saudades de vocês. André ficou parado, olhando para aquelas palavras, sentindo um aperto estranho no peito. Ele deveria deixar por isso mesmo. Deveria aceitar que as coisas tomaram um rumo natural, que nem tudo dura para sempre. Mas ao invés disso, digitou outra coisa. Se Clara e eu fôssemos até Lisboa, você nos receberia? O coração bateu mais, rápido quando apertou enviar. Ele não sabia o que estava fazendo. Não sabia se era certo, se fazia sentido. Só sabia que não queria que aquilo terminasse assim. A resposta de Isabela veio depois de alguns minutos. Claro que sim. Foi só então que André percebeu o que tinha acabado de fazer. Ele iria para Lisboa. Ele e Clara. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu medo do que poderia acontecer. O aeroporto estava cheio, mas André não prestava atenção em nada ao redor. O barulho das malas sendo arrastadas, os anúncios ecoando pelos alto-falantes, as conversas misturadas de pessoas indo e vindo, nada disso importava. Só conseguia focar em uma coisa, o que estava prestes a acontecer. Clara andava ao seu lado, segurando a alça da mochila com força. Ela não perguntou nada no voo, não perguntou nada quando passaram pela imigração. Mas André percebeu que seus olhos brilhavam de uma forma diferente. Era a mesma ansiedade que sentia dentro de si, mas que não sabia colocar em palavras. Eles seguiram pelo terminal até a área de desembarque. André passou os olhos pelo saguão lotado. E então, no meio de toda aquela movimentação, encontrou
O que estava procurando? Isabela estava ali. Ela vestia um casaco leve, as mãos enfiadas nos bolsos, e os olhos percorriam o espaço até que encontraram os dele. Foi um instante. Uma fração de segundo. Mas algo se prendeu no ar, como se o tempo tivesse parado. Clara foi a primeira a reagir. Largou a mochila e correu até ela, sem hesitação. Isabela abriu os braços e a pegou no colo, rindo, rodando levemente a menina no ar. Você cresceu desde a última vez que te vi. Clara riu e disse que era culpa das mágicas que estava treinando. André ficou parado por um momento, observando a cena. Então, devagar, caminhou até elas. Quando seus olhos encontraram os de Isabela de novo, ele percebeu que havia algo diferente ali. Uma mistura de surpresa, saudade e algo mais profundo. Algo que ele não queria nomear ainda. Oi, ele disse, sentindo a voz um pouco mais baixa do que o normal. Oi, ela respondeu. E o sorriso que surgiu no rosto dela não era apenas um cumprimento. Era algo mais. E naquele instante, André soube que vir até Lisboa tinha sido a decisão certa. O jantar aconteceu em um restaurante pequeno, escondido em uma rua tranquila de Lisboa. Isabela escolheu o lugar, dizendo que ali a comida era boa e o ambiente mais calmo. André percebeu que ela estava nervosa. Não era o tipo de nervosismo óbvio, com palavras atropeladas ou gestos apressados. Era um nervosismo silencioso, sutil, que aparecia no jeito como ela mexia no guardanapo sem perceber, no olhar que desviava vez ou outra, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse por onde começar. Clara, alheia a qualquer tensão, falava, sem parar, contando sobre a viagem, sobre o avião, sobre os desenhos que ainda fazia. André observava as duas, tentando entender o que estava sentindo. Enquanto Clara falava, Isabela sorria e reagia como sempre fez. Mas André percebeu que havia algo diferente. Ela parecia mais distante, como se estivesse tentando não se envolver demais, tentando criar um espaço entre eles. Quando a menina foi ao banheiro, ele finalmente quebrou o silêncio que ficou entre eles. Perguntou se estava tudo bem. Isabela hesitou por um segundo antes de responder, dizendo que sim, que só não esperava que eles realmente viessem. André arqueou a sobrancelha, surpreso. Disse que foi ela quem disse que os receberia. Ela sorriu de leve e disse que sim, mas uma coisa era dizer, outra era acontecer de verdade. A comida chegou, e Clara voltou para a mesa animada, comentando que o banheiro tinha uma pia engraçada. André tentou ignorar a sensação estranha que ficou no ar depois da conversa com Isabela, mas algo dentro dele sabia que havia mais ali. O jantar seguiu normalmente, mas agora ele observava melhor. Percebeu que Isabela evitava segurar o olhar dele por muito tempo, que sua voz estava um pouco mais baixa, que seu sorriso vinha mais devagar. Algo estava diferente. Algo que ela não estava dizendo. Depois do jantar, eles caminharam pelas ruas de Lisboa. Clara foi andando à frente, pulando entre as pedras da calçada, distraída com as luzes da cidade. André e Isabela seguiram atrás, em silêncio por um tempo. Ele não queria forçar nada, mas precisava entender. Perguntou se ela estava arrependida de ter dito que os receberia. Ela parou de andar por um instante. Depois balançou a cabeça, negando. Disse que não era isso, mas que as coisas estavam diferentes agora. André franziu a testa, esperando que ela continuasse. Isabela respirou fundo e disse que quando foi embora, achou que estava fechando um capítulo da vida dela, que aquele restaurante, aquelas noites com Clara e com ele, eram algo bom, mas que tinham ficado para trás. Que voltar a vê-los fazia sentir coisas que ela não sabia se queria sentir. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou, sem rodeios, se ela queria que eles fossem embora. Ela negou rápido demais. Disse que não era isso, mas que tinha medo. Medo de se apegar de novo. Medo de se envolver e, no fim, perder tudo outra vez. Disse que André e Clara passaram pela vida dela de uma forma que ela não esperava.
que ela tentou seguir em frente, mas que sempre esperava pelas mensagens, pelos desenhos, pelas pequenas conexões que Clara fazia questão de manter. Mas que agora, com eles ali, de verdade, era diferente. André entendeu. Ele também sentia aquilo. Um medo irracional de dar um passo à frente e acabar se machucando, mas ao mesmo tempo, sabia que fingir que nada estava acontecendo não era mais uma opção. Clara chamou os dois, apontando para uma fonte iluminada no meio da praça. Disse que queria jogar uma moeda e fazer um pedido. Isabela e André seguiram, até ela. Clara fechou os olhos, sussurrou algo para si mesma e jogou a moeda na água. André olhou para Isabela e viu que ela estava observando a menina com um olhar suave, mas ainda hesitante. Perguntou o que ela teria pedido. Clara sorriu e disse que não podia contar, senão não se realizaria. André soube, naquele momento, que Isabela estava com medo de seguir em frente. Mas ele também sabia que às vezes a gente precisa arriscar, mesmo quando tudo dentro de nós pede para fugir. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. No início tudo parecia um pouco incerto, como se cada conversa precisasse ser medida, cada passo tivesse que ser calculado. André sentia que Isabela ainda segurava algo dentro dela, uma barreira invisível que a impedia de se entregar completamente. Mas aos poucos, essa barreira começou a rachar. Pequenos momentos foram tornando tudo mais natural. Clara foi a primeira a quebrar o gelo. No café da manhã, fez questão de sentar ao lado de Isabela, puxando conversa como se não houvesse um espaço de meses entre elas. Perguntava sobre Lisboa, sobre os lugares que ela gostava, sobre as coisas que aprendia no novo trabalho. Isabela respondia. Às vezes se empolgava e falava sem parar, esquecendo que ainda tentava manter distância. André observava tudo em silêncio, sentindo algo novo crescer ali. Eles passaram a explorar a cidade juntos, não porque tinham planejado, mas porque parecia certo. Andavam pelas ruas de paralelepípedos, experimentavam comidas diferentes, riam de coisas simples. André começou a notar como o riso de Isabela era natural, como o jeito dela de ver o mundo trazia um equilíbrio que ele não sabia que precisava. Ela enxergava beleza nas coisas pequenas, fazia observações aleatórias que arrancavam sorrisos, involuntários dele. Numa tarde, foram até um mirante com vista para toda a cidade. O vento bagunçava os cabelos de Clara, que tentava equilibrar um guardanapo dobrado em forma de borboleta na palma da mão. Isabela olhava para André de canto, sem dizer nada, mas o olhar dela falava mais do que qualquer palavra. Ele percebeu naquele momento que já não havia mais tanta resistência. Numa noite qualquer, depois de colocar Clara para dormir, eles ficaram na sala do apartamento de Isabela, conversando sem pressa. André perguntou se ela ainda tinha medo. Isabela demorou para responder. Disse que sim, que o medo não sumia tão fácil, mas que, pela primeira vez em muito tempo, ela queria arriscar. Ele não respondeu de imediato. Apenas se inclinou devagar e encostou os lábios nos dela. Não foi um beijo apressado, nem cheio de dúvidas. Foi um beijo que dizia tudo o que ambos estavam tentando entender. Naquele instante, André soube. Eles não precisavam mais fugir. Os meses passaram, e o que antes parecia incerto agora era parte da rotina. André e Clara voltaram para casa, mas Lisboa nunca deixou de ser um ponto de conexão entre eles e Isabela. As viagens se tornaram frequentes, os reencontros cheios de expectativa, as despedidas menos dolorosas porque sabiam que logo haveria um novo encontro. Era um equilíbrio diferente, uma construção silenciosa de algo que nenhum deles planejou, mas que fazia sentido. Clara parecia entender tudo de uma maneira natural. Ela falava de Isabela como alguém que já fazia parte da família, sem precisar de explicações. Mandava desenhos, mensagens de áudio contando sobre seu dia e vibrava sempre que Isabela respondia com algum truque novo ou uma foto aleatória da cidade. André, por outro lado, demorou um pouco mais para aceitar o que já estava claro. Ele amava Isabela. Amava do jeito que não esperava amar outra vez. Foi numa noite comum que a ideia tomou forma. André estava no quarto de Clara,
guardando os brinquedos espalhados pelo chão, quando viu o colar de borboleta na prateleira. Pegou o pingente entre os dedos e ficou olhando para ele por um tempo, sentindo um aperto no peito. Ele sabia o que queria. Sabia que não fazia sentido continuar, vivendo entre idas e vindas, entre encontros marcados e despedidas adiadas. Sabia que dessa vez precisava dar um passo à frente sem medo. A viagem foi organizada sem que Isabela soubesse. Clara, animada com a ideia, ajudou a manter o segredo. Quando chegaram a Lisboa, André mandou uma mensagem curta para Isabela, dizendo que estavam na cidade. A resposta veio rápido. Uma surpresa boa? Ele sorriu e apenas disse para ela encontrá-los no mirante, onde tudo parecia fazer sentido. Isabela apareceu usando um casaco leve, os cabelos soltos ao vento. Quando viu Clara e André esperando por ela, sorriu como sempre, mas havia algo diferente nos olhos dela. Como se soubesse que aquela noite não seria apenas mais um reencontro. Sem enrolação, André segurou a mão dela. Sentiu o coração acelerar, mas não hesitou. Disse que não queria mais viver entre despedidas, que não fazia sentido continuar adiando o óbvio. Que ela era a peça que faltava, o elo que transformou dor em recomeço. E então, sem tirar os olhos dela, perguntou se ela queria casar com ele. O mundo pareceu parar por um segundo. Clara, ao lado deles, segurava a respiração, esperando pela resposta. Isabela piscou algumas vezes, surpresa, depois riu, sem saber se acreditava no que estava acontecendo. Mas então, com os olhos brilhando e um sorriso que dizia tudo, ela disse sim. Naquele instante, Lisboa deixou de ser apenas um destino, se tornou lar. O casamento não foi grandioso. Não teve salão luxuoso, nem centenas de convidados, nem uma cerimônia cheia de formalidades. André e Isabela queriam algo simples, íntimo, que fizesse sentido para eles. Escolheram um pequeno jardim em Lisboa, cercado por luzes penduradas e mesas arrumadas de forma despretensiosa. Apenas os mais próximos estavam lá. Clara era a mais animada de todas, correndo de um lado para o outro, certificando-se de que tudo estava perfeito. Para ela, aquilo não era apenas um casamento. Era a confirmação de algo que já existia. Quando Isabela apareceu vestida de branco, sem exageros, sem brilho em excesso, apenas ela, do jeito que sempre foi, André sentiu o tempo parar. O coração acelerou. A respiração ficou presa por um instante. Ele já sabia que a amava. Já sabia que queria passar o resto da vida ao lado dela. Mas naquele momento, vendo-a caminhar na sua direção, entendeu que nunca tinha desejado nada com tanta certeza. Ela sorriu ao perceber o olhar dele. Um sorriso leve, que dizia que ela sentia exatamente a mesma coisa. A cerimônia foi breve. Algumas palavras trocadas, promessas feitas sem esforço, porque tudo já estava ali, no olhar, no jeito como seguravam as mãos um do outro. Quando trocaram os votos, André olhou nos olhos dela e disse que nunca imaginou que uma noite qualquer, em um restaurante qualquer, pudesse mudar tudo. Isabela sorriu e disse que a melhor parte da vida sempre acontece quando a gente não está esperando. Depois do casamento, a vida começou a se reorganizar de um jeito natural. André precisou dividir sua rotina entre Lisboa e sua empresa, adaptando-se a um novo ritmo. Clara, apesar de sentir falta da antiga casa, se adaptou rápido. Estava cercada de novidade, aprendendo palavras em outro idioma, explorando ruas novas com a curiosidade de quem vê o mundo como um grande mistério. Isabela continuava com seu trabalho como restauradora, mas agora havia algo diferente nela. André percebia no jeito como ela se movia pela cidade, na leveza com que encarava os desafios. Como se, depois de tanto tempo fugindo, finalmente tivesse encontrado um lugar onde quisesse ficar. A nova rotina tinha seus desafios. Nem sempre era fácil conciliar tudo, nem sempre as coisas aconteciam da forma planejada. Mas pela primeira vez em muito tempo, André sentia que tinha encontrado um lar que não era feito de paredes, mas sim de pessoas. E ele sabia que, acontecesse o que acontecesse, não havia mais despedidas à vista. Eles estavam exatamente onde deveriam estar. O dia começou como qualquer outro.
André acordou cedo, preparou café para ele e Isabela, e depois foi chamar Clara para se arrumar para a escola. A menina demorou a sair da cama, como sempre, mas quando finalmente desceu para a cozinha, trazia consigo aquele bom humor matinal que só as crianças têm. A rotina da casa já estava estabelecida, e mesmo com os desafios de adaptação à nova vida em Lisboa, tudo parecia seguir no ritmo certo. Mas André não fazia ideia de que aquele dia guardava algo que mudaria tudo de novo. Isabela passou a manhã resolvendo questões do trabalho, enquanto André cuidava de assuntos da empresa à distância. Tudo parecia normal, até que à tarde, ela saiu sem dar muitas explicações. Disse que precisava resolver algo e voltaria em algumas horas. André não deu muita importância. Achou que era alguma questão do trabalho, talvez algo do projeto em que ela estava envolvida. Mas no fundo, sentiu que havia algo diferente nela. Quando Isabela voltou, seu semblante estava sério, mas seus olhos carregavam algo difícil de decifrar. Ela entrou na sala, ficou de pé por alguns segundos como se estivesse organizando os próprios pensamentos, e então olhou para ele. André percebeu que ela parecia nervosa. Perguntou se estava tudo bem, mas ela apenas respirou fundo antes de responder. Sim, mas tem algo que preciso te contar. Ele largou o que estava fazendo e se concentrou nela. Algo na expressão de Isabela fez seu coração acelerar de leve. Não era uma preocupação real, não era medo, mas era aquela sensação de que algo importante estava prestes a ser dito. Então ela caminhou até ele, pegou sua mão e, sem rodeios, disse as palavras que mudariam tudo. Eu estou grávida. André piscou algumas vezes, como se sua mente precisasse de um tempo para processar a informação. Grávida. A palavra ecoou na cabeça dele de um jeito que fez tudo ao redor ficar mais lento. Ele olhou para Isabela, esperando encontrar qualquer indício de que era uma brincadeira, mas não era. Ela estava ali, de verdade, esperando por sua reação. O coração dele disparou. 1 milhão de coisas passaram pela sua mente ao mesmo tempo. Medo, alegria, surpresa. Ele achou que nunca mais sentiria aquilo de novo. Aquela emoção, avassaladora que tomou conta dele quando soube que Clara estava a caminho anos atrás. Mas ali estava ele, revivendo tudo, sentindo o mesmo aperto no peito, o mesmo nó na garganta, o mesmo desejo incontrolável de segurar Isabela nos braços. Sem dizer nada, ele puxou Isabela para um abraço apertado. Ficaram assim por um tempo, sem precisar de palavras. E foi ali, naquele instante, que ele percebeu que sua vida estava prestes a mudar outra vez. Mas dessa vez, ele não tinha medo. Dessa vez, ele estava pronto para tudo. A espera parecia interminável. Desde que Isabela anunciou a gravidez, André sentia que o tempo havia ganhado um ritmo diferente. Ao mesmo tempo que os meses pareciam voar, cada dia parecia longo demais. Clara, por outro lado, contava os dias com empolgação, riscando no calendário e fazendo perguntas sobre tudo. Queria saber como era ter um irmão, como os bebês enxergavam o mundo e se o novo integrante da família gostaria de mágica tanto quanto ela. Isabela ria, dizendo que talvez ele fosse a primeira pessoa no mundo a nascer sabendo dobrar guardanapos. A gravidez trouxe uma energia nova para a casa. O apartamento, que antes já era cheio de vida, agora parecia mais iluminado. André se pegava olhando para Isabela com um misto de admiração e incredulidade. Nunca imaginou que estaria ali, vivendo tudo aquilo novamente. Mas diferente da primeira vez, quando Clara nasceu, agora ele sabia exatamente o que esperar. Sabia o peso e a beleza de segurar um filho nos braços pela primeira vez. Os dias avançaram, e pouco a pouco, os detalhes finais foram sendo ajustados. O berço chegou. As roupas estavam dobradas no armário, e Clara fazia questão de organizar os brinquedos para o irmão, garantindo que ele teria tudo pronto quando chegasse. Ela falava com a barriga de Isabela quase todas as noites, contando histórias ou explicando como a casa funcionava. Dizia que o irmão precisava saber das regras, como a importância de sempre comer a sobremesa antes que ela comesse por ele. Então, numa madrugada tranquila, quando Lisboa estava silenciosa,
Isabela tocou o braço de André com delicadeza e sussurrou que era hora. Ele se levantou num pulo, o coração disparado, como se todo o preparo dos últimos meses não tivesse servido para nada. Pegou as malas, ajudou Isabela a sair do apartamento e chamou um táxi com as mãos trêmulas. Clara, acordada pela agitação, insistiu para ir junto, e André não teve forças para dizer não. O hospital estava calmo, e Isabela, apesar da dor, mantinha a serenidade que sempre teve. André segurava sua mão com força, incapaz de esconder a tensão. O tempo parecia brincar com ele. Alguns momentos passavam devagar, outros em um piscar de olhos. Quando os médicos disseram que estava na hora, ele sentiu o estômago revirar. Clara esperou do lado de fora com os avós, segurando o colar de borboleta no punho, dizendo que daria sorte. E então, depois de algumas horas que pareceram uma eternidade, um choro forte ecoou pelo quarto. Pequeno, intenso, como se aquela nova vida quisesse anunciar ao mundo que havia chegado. André sentiu os olhos arderem, a garganta apertar. Quando finalmente segurou o filho nos braços, sentiu algo que não conseguia explicar. Era amor. Era gratidão. Era a certeza de que sua vida estava completa de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Isabela o observava com um sorriso cansado, mas feliz. Clara entrou no quarto minutos depois, caminhando devagar até a cama, olhando para o irmão com os olhos brilhando de emoção. Quando André se abaixou para que ela pudesse vê-lo melhor, a menina tocou a mãozinha pequena do bebê e sussurrou, baixinho. Oi, eu sou a sua irmã. Naquele momento, André soube que o amor nunca se divide. Ele só cresce. O sol entrava pela janela da sala, banhando o chão com um brilho dourado suave. André estava sentado no sofá, segurando o filho nos braços, embalando-o com movimentos lentos. O bebê dormia tranquilo, respirando de forma ritmada, alheio ao mundo ao seu redor. Clara estava no tapete, concentrada em dobrar um guardanapo, do jeito que Isabela ensinou. Ela queria fazer uma borboleta perfeita para colocar no berço do irmão. Isabela apareceu na porta da cozinha, observando a cena com um sorriso no rosto, segurando uma xícara de chá. Era um momento simples, mas era exatamente o que tornava tudo tão especial. A casa agora tinha uma energia nova. O silêncio pesado de antes havia sido substituído por sons vivos, risadas de Clara, choros do bebê, conversas que se estendiam pela madrugada. O amor estava por toda parte, preenchendo cada canto, cada detalhe. André sentia isso. Depois de tanto tempo achando que havia perdido algo que nunca mais voltaria, ali estava ele, rodeado pela prova de que recomeços são possíveis. Não iguais ao que foi antes, mas igualmente lindos. Isabela se sentou ao lado dele, encostando a cabeça em seu ombro. Ficaram ali por alguns instantes, sem precisar dizer nada. Apenas sentindo a presença um do outro, sabendo que tudo o que precisavam já estava ali. Clara terminou a borboleta e correu até o berço, colocando o guardanapo ao lado do irmão. Disse que era um presente para protegê-lo, porque borboletas sempre encontram o caminho de casa. André olhou para Isabela e sorriu. Aquela frase tinha muito mais significado do que Clara imaginava. Ele lembrou do restaurante, dos truques simples, que viraram algo tão maior, dos olhares que carregavam promessas silenciosas. Isabela sorriu de volta, como se soubesse exatamente no que ele estava pensando. E no fundo, sabia, a vida não era perfeita. Havia desafios, noites mal dormidas, imprevistos que surgiam sem aviso. Mas, dessa vez, ele não enfrentava nada sozinho. Dessa vez, ele tinha alguém para segurar sua mão, para dividir os pesos e multiplicar os sorrisos. A dor do passado não desapareceu completamente, mas agora, ela dividia espaço com algo muito maior, algo que dava sentido a tudo. André passou os dedos pelo rostinho do filho adormecido, sentindo a pele macia e quente. Olhou para Clara, que agora ria sozinha de alguma coisa que inventou. Olhou para Isabela, que ainda encostava a cabeça em seu ombro, os olhos fechados, tranquila. Naquele momento,
teve a certeza de que estava exatamente onde deveria estar. O tempo passou como sempre passa, rápido demais quando se olha para trás. A casa que um dia parecia silenciosa e vazia, agora era cheia de vida. Risadas infantis ecoavam. Pelos cômodos, brinquedos ficavam espalhados pelo chão, e o cheiro de café fresco se misturava com o aroma de bolo assando no forno. André nunca imaginou que voltaria a sentir aquele tipo de paz. Mas ali estava ele, vivendo algo que parecia tão natural, tão certo, que às vezes se perguntava como conseguiu passar tanto tempo sem perceber que era exatamente isso que precisava. Clara cresceu e, com o tempo, a pequena aprendiz de Isabela se tornou uma garota esperta e criativa. Continuava apaixonada por truques de mágica, mas também desenvolveu um talento para desenho. O quarto dela era cheio de rabiscos de borboletas, cidades, pessoas sorrindo. Algumas vezes, André pegava um de seus desenhos e ficava olhando por alguns minutos, sem que ela percebesse. Sempre havia algo especial neles, como se cada traço carregasse um pedaço das memórias que formavam aquela família. O bebê, que um dia foi segurado com mãos trêmulas e olhos marejados, agora corria pela casa como um pequeno furacão. Tinha a energia de Clara, a curiosidade de Isabela e o olhar atento de André. Gostava de explorar, de perguntar sobre tudo, de enfiar-se entre os livros do pai e os pincéis da mãe, como se quisesse absorver um pouco de cada pedaço daquele lar. Ele era a prova de que a vida sempre encontra um jeito de continuar, de se transformar sem apagar o que veio antes. Isabela, por sua vez, parecia mais feliz do que nunca. Ainda trabalhava com restauração de arte, mas agora fazia isso no próprio ritmo, sem pressa, sem o peso de precisar provar nada para ninguém. Algumas vezes, André a pegava olhando para a família com aquele mesmo sorriso que viu quando a conheceu no restaurante. O sorriso de alguém que encontrou um lugar para ficar. Num dia qualquer, enquanto Clara ajudava o irmão a pintar um desenho e Isabela terminava um café, André percebeu que queria eternizar aquele momento. Pegou a câmera e chamou os três para perto. Clara fez graça, o pequeno se distraiu e Isabela riu do jeito espontâneo que sempre teve. Quando ele finalmente tirou a foto, percebeu que aquela seria uma das memórias que guardaria para sempre. As noites de sexta-feira ainda eram especiais. Depois do jantar, Clara e o irmão se sentavam no tapete para aprender um truque novo com Isabela. Às vezes, era um truque simples, outras vezes, algo mais elaborado. Mas não importava o que fosse, sempre terminavam rindo, brincando, sentindo que estavam exatamente onde deveriam estar. André assistia a tudo, segurando uma xícara de chá, sentindo-se um homem que teve a sorte de encontrar dois grandes amores na vida e, de alguma forma, conseguiu honrar os dois. Numa noite específica, enquanto Clara tentava ensinar o irmão a desaparecer com uma moeda, Isabela se aproximou e sentou ao lado de André. Ela encostou a cabeça no ombro dele, e os dois ficaram ali, observando a cena sem dizer nada. Ele segurou a mão dela e sorriu. Não precisavam de palavras para saber o que aquele momento significava. Eles construíram algo do zero. Juntaram. Os pedaços quebrados transformaram saudade em lembrança, dor em recomeço. E agora estavam ali, lado a lado, sabendo que o amor nunca foi sobre substituir, mas sobre permitir que a vida seguisse seu curso de um jeito bonito e inesperado. O passado ainda existia, mas não doía mais. Mariana estava ali, em Clara, no jeito que ela via o mundo, na forma como seu coração era grande e generoso. Mas agora, havia também Isabela, que trouxe cor para os dias cinzentos, que transformou momentos simples em algo mágico, que mostrou que sempre há espaço para mais amor. Clara olhou para o pai e para Isabela e sorriu. Disse que a melhor mágica do mundo não era fazer coisas desaparecerem, mas fazer com que algumas pessoas nunca se fossem de verdade. André sentiu um nó na garganta, mas riu e concordou. Sim, essa era a melhor mágica de todas. Naquela noite antes de dormir, Clara pegou um dos guardanapos dobrados que guardava com carinho e colocou sobre a prateleira ao lado do colar de borboleta. Seu irmão, curioso, perguntou por que ela fazia aquilo. Clara olhou para ele e disse:
que, quando a gente ama alguém de verdade, sempre encontra uma forma de mantê-los por perto. No quarto ao lado, André e Isabela se deitaram, ouvindo a conversa das crianças pelo corredor. Ele olhou para ela, que sorriu de leve e disse que Clara sempre soube das coisas antes deles. André concordou. Sim, ela sempre soube. E naquela noite, enquanto o silêncio tomava a casa e a cidade dormia lá fora, André soube que não havia mais espaços vazios dentro dele. Seu coração estava inteiro outra vez.